Técnicas que despertam a vontade no seu cliente em comprar de você. Sejam todos bem-vindos ao Projeto 12K. Eu sou o Elvis e eu ensino vendedores de energia solar a fechar vendas e com isso ter uma renda mínima mensal de R$ 12.000. Se essa é a sua inspiração, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, ative o sininho e me siga nas redes sociais. Bora lá para o conteúdo de hoje, técnicas que despertam a vontade, o desejo no seu cliente em comprar de você. A primeira delas é, você não basta ser vendedor de energia solar, não basta ser representante de energia solar, você precisa parecer ser. Como assim, Elvis? É a postura, é o posicionamento que vai fazer com que o teu cliente abra o olho, tá, desse tamanho, e comece a observar que você é sim uma solução ou a melhor solução que ele encontrou até então, desde que você faça isso que eu vou colocar aqui no dia de hoje, tá? Você precisa saber disso, meu amigo gafanhoto, para te ajudar aí a ajudar, na verdade, o seu cliente a comprar. Quando você perceber que você não vende nada, que você não precisa convencer ninguém a nada, que você não precisa convencer, cara, o teu cliente de que você é o fodão, tá? Ou seja, você precisa identificar e ajudar o teu cliente a comprar, seja qual produto, com quem for, você vai se colocar numa posição de igualdade e vai criar conexão com ele. Mal ele sabe, meu amigo gafanhoto, que quem vai tirar esse pedido, quem vai fechar esse contrato vai ser você. Até porque isso tem que ser feito com integridade. Quando você entender também, tá? Numa das técnicas que eu coloco aqui para vocês, que vendas não é matemática, e sim português, você vai entender, cara, que essa parada é muito louca. Porque a matemática, os números, você vai discutir com ele negociação somente lá no final do processo. Português por quê, Elvis? Português porque, meu amigo gafanhoto, para você chegar nos seus 12K, você tem que entender exatamente a necessidade, a dor do seu cliente, para você poder vender o problema que você resolve e não o produto que você vende, saca? Em algum conteúdo eu falo sobre isso e eu trago para o dia de hoje, por quê? Porque as técnicas, algumas delas que despertam a vontade do seu cliente em comprar, é exatamente você colocando uma oportunidade. Oportunidade é o quê? É um negócio que ele vai fazer e não vai ter dor de cabeça e você mitigar, diminuir esse risco. E isso você vai atingir através de conteúdo, de informação. Beleza, meu amigo gafanhoto? Então, bora lá. Você precisa interpretar, dentro do português, interpretar as coisas da forma mais simples e explicar isso para o teu cliente. Como assim, Elvis? Quando você está falando em energia fotovoltaica, às vezes o seu cliente nem sabe o que significa fotovoltaico. Explica para ele, cara. Fotovoltaico, foto, imagem, volt de energia, de eletricidade, por isso que é fotovoltaico. Então você tem que falar e justificar o que é, que em algum momento o teu cliente vai te interromper e se ele não te interromper, faça perguntas. Tá? Por exemplo, pergunta de abertura, cara. Muitas pessoas falam, pô Elvis, eu dou aí com a cara na porta, né, velho? Vou falar aí pro cliente que eu trabalho com energia solar e não, já me dá a porta na cara, não dá nem oportunidade para mim falar. É porque você está indo de qualquer jeito, cara. Você está entrando na bola de qualquer jeito e quando você entra de qualquer jeito, machuca. Machuca o quê? Machuca a tua canela, velho. Ou seja, você leva um toco. Você acaba não avançando, quiçá nem tendo a oportunidade de conversar com o seu cliente. E você, cara, por exemplo, esse conteúdo eu posso até afirmar que não é para você que quer vender preço, cara, que acha que o preço é o que vai decidir. Né? Você está muito ultrapassado. Tanto é verdade que você só fica falando de produto o tempo todo. Produto, cara, é só uma consequência de uma entrega ao qual você vai identificar a dor e o problema do seu cliente e vai vir com muito mais ingredientes de solução, sacou? Então fica ligado nessa parada, tá? As pessoas, de forma geral, em qualquer tipo de aquisição, de conquista, elas adoram o quê? Adoram a comprar, elas adoram a consumir, elas adoram a possuir, a ter as coisas. Realização, isso tem a ver com desejo. Então você tem que construir isso na cabeça do seu cliente, é uma das técnicas que eu coloco. O cenário, cara, a usina dele, o sistema dele montado, antes mesmo de você colocar um prego, velho, no telhado dele. Antes mesmo dele dar R$ 1, cara. Antes mesmo dele fazer um depósito para o importador. Antes mesmo de, cara, de assinar o contrato contigo. É esse desejo que você tem que criar num cenário, na estrutura junto a ele. E uma das técnicas que eu coloco para você avançar
rumo ao fechamento de vendas, para você começar a construir o teu alicerce, né? A casa dos três porquinhos, um alicerce de tijolo, de concreto, né, cara, voltado, tá, para os seus 12K, é justamente você fazer uma pergunta. Seu José, além do senhor, tá? Além do senhor, tem alguém que vai lhe ajudar nessa tomada de decisão para avançar com um projeto fotovoltaico seu? Se ele falar que tem, convida para a reunião. Se ele falar que não tem, cara, que é ele mesmo, aí mal ele sabe que ele encurralou, porque lá na frente, na hora que ele fala que tem que tirar a dúvida com fulano, ciclano, beltrano, você já fala, mas na inicial o senhor tinha compartilhado, né, que era o senhor que era o tomador de decisão, mas tudo bem, pode chamar a pessoa lá. Então, quer dizer, você vai cercando, cara. Não tem mais como as pessoas se contradizer, principalmente em forma de negócio, e para tentar te procrastinar. Você vai perceber que ele está procrastinando, está te sabotando aí, tá? Então você tem que já ir qualificando o teu cliente. Então faz esse tipo de pergunta. Alguma técnica que você tem que fazer também. Cara, sempre, tá? Sempre leve um rascunho e uma caneta, tá? Sempre. E faça, prototipa, escreva para o teu cliente. E você pode entrar em outro tipo, que é uma técnica que eu estou colocando aqui de perguntas para você obter as respostas. E você tem que, ó, se você quer ter resposta, tem que ter a pergunta certa. Uma pergunta, ela não pode ser sim ou não como resposta. Ela tem que ser uma pergunta aberta para o teu cliente entrar na esfera de uma história, de uma narrativa vivida, que você sabe que quem está buscando esse tipo de empreendimento, de um sistema fotovoltaico, ele vai se deparar. Por exemplo, você pode perguntar para ele assim, seu José, o senhor fez mais algum outro orçamento? Há quanto tempo o senhor está aí pesquisando? Pode até melhorar isso, falar assim, ó, há quanto tempo o senhor está pesquisando sobre esse mercado? Ele vai te dizer, ah, cara, há 1 ano, 5 anos, sei lá. Daí você pode perguntar, o senhor chegou a realizar alguns orçamentos para o senhor avaliar? Ele vai dizer, sim, fiz vários. Fala, tem alguma empresa que chamou a atenção, não precisa nem citar o nome, chamou a atenção do senhor em num ponto positivo? Ele vai te falar, cara, uma me chamou a atenção nisso, ele vai revelar para você de forma oculta a dor que ele tem. Que é o que? Às vezes ele vai trazer para uma esfera de preço de produto. Se for preço de produto, ó, show de bola, você está em casa. Porque você consegue desconstruir isso fácil através de informação. Agora, se for alguma coisa relevante, que é importante, você pode aprofundar e implicar essa situação que ele traz para a mesa. Mas quando é preço e produto, cara, você vai começar a falar somente do quê? De oportunidade de negócio atrelado para desconstruir essa questão do menor preço e para desconstruir isso no mindset dele, essa questão de produto. Porque se ele falar alguma marca para você, ou falar alguma referência de produto, ou um número de placas, que é muito comum, tá? Isso não vai te levar aos 12K, mas isso ele só vai falar para você porque ele ouviu alguém falar. E essa pessoa que ele ouviu falar, ele está tendo como autoridade até então. Mal ele sabe, gafanhoto, que a partir de agora você vai ser autoridade na vida dele, porque você vai aplicar essas técnicas que eu estou falando aqui e muitas outras, tá? Então, outra situação que você pode avançar. Mas, seu José, qual o maior motivo de o senhor não ter avançado com ninguém até então? Estou estudando, estou vendo. O que faria o senhor avançar com alguém? Ele vai te dizer, na maioria das vezes, preço. Aí você pode implicar essa questão. O senhor acredita mesmo que o preço é o fator decisivo? Ele vai dizer, é assim porque é tudo igual. Eu já estou contextualizando que é o que acontece na maioria das vezes, gafanhoto. Se ele falar que é tudo igual, você fala, o senhor acredita mesmo que é tudo igual? A questão da instalação, orientação, manutenção, medição, essa questão toda de emparelhamento, de projeto, de execução. Você vai implicando, o senhor acredita que qualquer um que subir lá em cima, no seu telhado, qualquer um que instalar o sistema para você, não terá dor de barriga nenhuma, não vai ter infiltração, não vai ter gotejamento, a geração vai acontecer, mesmo instalando para o sul, por exemplo, ou uma orientação com sombreamento em cima das placas. Você acredita que vai ser tudo a mesma coisa? Você acredita que, por exemplo, uma performance rating aplicada, quando mal aplicado, você acredita que vai ter o mesmo fator de capacidade da sua usina? Você começa a falar termos técnicos para ele parar, mas você tem que explicar o que é essa parada. Não vem aqui com conversa fiada, porque, cara, com tecnês, né, muita tecnês que o cara vai expirar. Daí se ele falar, cara, tipo, fala, fica tranquilo. Performance rating, seu José, é o quê? É a eficiência, a capacidade de eficiência de geração de um sistema fotovoltaico. Ela acontece, seu José, ao longo de 12 meses. Aí você vai explicar para ele que é a performance rating, tá? Eu tenho algum conteúdo que fala aqui, mas eu vou contextualizar aqui. E desenho isso para ele. Ao longo de 12 meses, nós temos uma incidência, uma hora sol pleno, uma hora sol pico, ou seja, escreve para ele o HSP,
em algum momento, durante o período do ano, no período de verão, ele tem mais incidência dessa capilaridade solar. Na primavera também está em segundo momento de eficiência de geração. E daí nós temos o período de outono e inverno, que tem menos incidência solar, ou seja, a eficiência tende a ser menor. Aí você explica para ele qual que é a eficiência. Normalmente, aqui no sul do Brasil, as pessoas trabalham com uma performance ratio de 73, 75%, dependendo da orientação. Se for favorável ao norte, 75%, com azimuth, seu José. O que é um azimuth? É uma inclinação, né, de 18 a 21 graus, né? O telhado não vai estar disposto. Vou fazer estrutura para isso? Não precisa. A gente consegue medir, de acordo com esse azimuth, exatamente a eficiência das coordenadas do canteiro de obras, do seu telhado. Começa a trazer, tá, para o cenário, tá, a estrutura dele já instalada. E falar nisso, seu José, o senhor sabe me dizer qual que é a estrutura do seu telhado? Se ela é fibrocimento, se ela é aluzinco? Daí ele vai dizer, é telha de barro, é telha romana, aquelas menorzinhas. Ah, legal, seu José, legal. Alguma das empresas já lhe perguntou, já lhe questionou, ele pode dizer, alguém veio uma ou outra que fazer uma visita técnica, né? Ah, tá. Agora, acredite, a maioria nem faz isso, cara. Estão vendendo abóbora, preço por preço, entendeu? Querem ganhar no preço, querem ganhar aqui, ó, no preço, e não é no preço, cara. É aqui que você tem que ganhar, ó, na informação. Outra técnica que vai te ajudar é você fazer pergunta, viu? O disjuntor, a entrada de serviço geral ali do senhor, você sabe dizer quantos ampere é? Ele vai falar, como assim? Fala, alguém viu, alguém lhe perguntou isso? Fala, não, ninguém perguntou não. Eu consigo identificar na fatura com uma simples ligação para a concessionária para validar o que tem no teu disjuntor aqui, se bate lá. Posso dar uma olhada? Daí você pode implicar esse problema. Quando ninguém pergunta, eles querem vender placa. E vender placa significa vender preço. E na maioria das vezes, José, o menor preço. E eles não se preocupam muito com isso. Aí o senhor coloca dinheiro na mesa, depois a coisa acontece, e o que vai virar lá na ponta não vai ter conexão, ou o senhor tem que fazer uma adequação de padrão. Ou seja, esse dinheiro, quem arca é você, porque a responsabilidade é sua. Empresas sérias veem tudo antes de montar o próprio orçamento. Eu já trouxe um orçamento aqui, mas carregado de muitas incertezas. Ou se você não trouxe orçamento, você fala, eu vou compor o orçamento de acordo com a sua realidade. Porque eu tenho mais de X, Y, Z projetos e eu não vou fazer nada que seja, e nenhum projeto se assemelhou, nenhum projeto foi um igual ao outro, que cada um tem uma demanda, cada um tem uma necessidade. A finalidade é a geração de energia, mas o impacto, o efeito colateral disso tudo é o que vai dizer a eficiência exata da sua economia. Então você já vai colocando situações de posicionamento. Lembra que eu falei, não basta ser, tem que parecer ser? Então você vai falando, vai empoderando tudo aquilo de informação, mas vai perguntando também. Tá? Pergunta de novo para o seu José. Seu José, alguma das empresas colocou disponibilidade em relação à instalação após a confirmação sua do projeto? Fala, não, ninguém colocou nada disso não. Aí você pode, aí você vira a cabecinha para o lado assim, tira os cabelos dos olhos assim, né, dá uma relaxada e fala, pois é, seu José, eu vou trazer para o senhor uma linha do tempo, tá? Exatamente um cronograma de obra, para o senhor entender exatamente, quando você fala cronograma de obra, o cara fala, nossa, velho, cronograma de obra, tem um cronograma de obra, o cara vai montar uma mega de uma usina, né? Sim, meu amigo gafanhoto, você tem que passar para ele que você vai montar nem que seja um sistema de 12 módulos, mas para ele é super importante. Para ele é de fundamental importância. Vai criando um cenário na cabeça dele da usina dele, de que a usina dele é importante, que a usina dele é grande. Para ele é grande sim, entendeu? Então você tem que colocar isso. Talvez você vá lá e monte em 1 dia e meio, mas você vai passar, vou trazer um cronograma de obra, vou trazer um cronograma também físico-financeiro para o senhor avaliar. Para o senhor ir acompanhando os processos. E você vai fazer isso mesmo, tá? Não adianta você prometer chegar lá com razonete lá, com rascunho, não, traz bonitinho, entendeu? Um período após o fechamento já coloca a data, porque as coisas sem data, elas não acontecem, as coisas sem um dia certo para começar, elas não acontecem. Então você já tem que fazer esse alinhamento. Daí você já pode até compor a hora que você vai entender do teu cliente dentro dessa técnica aqui, ó. Ó, que você vai buscar, que você está curioso, você tem medo, você está todo enrolado e com medo, seu cagão, de fazer essa pergunta para o teu cliente. E você tem que fazer, gafanhoto, que é o seguinte, seu José, em relação aos seus estudos, você pretende avançar com esse sistema com recurso próprio seu,
com o dinheiro do seu travesseiro? Ou o senhor vai, pergunta mesmo, olha no olho dele. Ou você vai demandar algum financiamento de algum banco? Ele vai te dizer. Sabe por quê? Porque você não está ali, cara, para ser só mais um. Você não está ali só para ouvir o que o cara quer falar e pronto, acabou. Você vai ouvir sim, mas vai contextualizar. Porque se ele falar, não, vou fazer com recurso próprio, com o dinheiro do travesseiro, brinca com ele, cara. Fala, com o dinheiro que está no colchão, né? Aí se ele fala, vou fazer com esse recurso meu mesmo, ou... Aí você já sabe, eu consigo ainda apurar ainda mais esse cronograma de obra. E esse cronograma físico financeiro também. Para você não ter o desembolso na totalidade. Tá? Ou seja, você vai fazendo os investimentos de acordo com a obra, com a operação. Mal ele sabe que é assim, mas é claro, isso vai acontecer num raio de tempo de 15, 20 dias. Mas é mais fácil você estimular teu cliente a pagar os equipamentos para o fornecedor, via nota fiscal, via o equipamento. Aí 2 dias antes de iniciar a obra, ele te paga lá 50%. E na conclusão da obra mais 50%, isso na cabeça dele já criou que ele está no controle. É diferente de pegar o dinheiro de uma vez só, entendeu? E depois ver as coisas acontecer. Se você vê nessa linha do tempo, ele acontece de uma forma bem rápida e dinâmica, mas traz um pouquinho mais de segurança para o cliente, diminui um pouco do risco, porque ele vê alguém que tomou um calote, alguém que está 90 dias para instalar, alguém que o sistema está conectado e não está gerando. Então isso você consegue trazer isso pro campo, para a esfera do ambiente daquilo que ele enxerga, através de técnicas de perguntas que vai trazer respostas e vai te trazer uma performance mais apurada, gafanhotão. Ou seja, o que você tem que fazer? Perguntas também que você tem que colocar para ele. Seu José, esses módulos que estão te apresentando, então você me falou da marca aí, né? Você falou da marca, do inversor também, né? Me diga uma coisa, esses módulos, eles são módulos half cells? Daí você vai falar um pouquinho de produto, né? Vamos entrar um pouquinho na série de produto. Como assim half cells? São células ao meio, né, seu José? Ela tem uma eficiência, ela é mais eficiente do que as outras, porque numa questão de sombreamento, você vai falar pam, 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 ela potencializa, ou seja, ela não tem muita perca, ela existe, mas não é quanto era as células tradicionais. Outra coisa, José, se o teu produto é Tier 1, Tier o quê? Ele é a primeira linha? Falaram que ele tem um selo Tier 1. A Tier 1 não é só a qualidade do produto, tem a ver, mas é a questão da... Pessoas que vai demandar financiamento, que no Brasil ainda nem está preparado, mas na Europa já existe a parada, ou seja, o produto tem que ser Tier 1. Os bancos exigem a qualidade comprovada em selo Tier 1 desses produtos para poder financiar a longo, médio e longo prazo. Isso é para ter a garantia de que a parada vai estar rodando até o término do financiamento, pelo menos, ou que seja um bom financiamento, ou que seja uma boa estrutura, uma boa aquisição. Sacou? Quanta coisa você vai perguntando, cara, de técnicas que vai te trazendo para o mundo real. Sabe por quê, gafanhoto? Os seus 12K, os seus 12 mil reais por mês que você vai fazer essa busca, esse pleito, fechamento de vendas, cara, não é a quantidade de clientes em volume que isso vai atender, mas sim a qualidade desses clientes que você vai se posicionar, que você vai captar, que você vai construir no processo ao longo nessa jornada comercial. Não é atender 100 clientes, quiçá de repente atender 25, 30, mas atender. Já qualifica aí, para saber se vai existir uma segunda rodada ou não. Às vezes para na primeira e não tem nada de errado. O que tem de errado é você ficar vivendo esse cliente, levando informação, entregando informação de uma forma solta e sem objetivo nenhum. Aí, meu amigo, qualquer caminho serve. E o cliente vai aonde? Daí ele vai mirar o menor preço achando que sabe. Achando que sabe e através de informações que você levou. Então você tem que sempre entregar e buscar ao mesmo tempo. Buscar através de perguntas, de respostas, para isso tem que fazer perguntas, mas entregar alguma informação para poder abrir um loop na cabeça dele. E ele procurar identificar que a partir daquele dia, daquele momento, abriu uma concorrência árdua, ou seja, é algo diferente do que ele ouviu até agora. Então você vai colocar coisas técnicas, sim, mas vai justificar o que é de uma forma bem simples, em forma até de desenho se preciso for, para o teu cliente perceber, cara, que você não é um embromation, mas sim que você é um cara que tem a informação. Outra coisa, seu José, com relação ao seu sistema, alguém te falou que nós precisamos fazer uma higienização, uma limpeza periódica, numa linha do tempo entre 4 a 6 meses? Não se surpreenda se ele falar assim, tem as empresas que falam que a água da chuva mesmo resolve. Acontece muito isso, tá? Que é o cara que quer vender uma vez só, né? Cara, a água ela ajuda, mas ela vai criando um lodo. Você vai falar, a água ela ajuda, né? Claro, nas primeiras
As primeiras chuvas, ela ajuda para tirar um pouquinho daquela poeira, porém, essa mesma poeira vai criando uma espécie de um limbo, né? E ela vai criando vai engrossando esse limbo até a sujeira ficar de uma forma tão emparelhada que acaba tendo a necessidade de você fazer uma limpeza periódica sim. A nossa empresa vai fazer isso durante 1 ano para o senhor sem custo nenhum, porque uma vez só que você vai, cara. E quando você vai fazer essa manutenção, o cliente ele fica tão vidrado com você, igual essa furadeira que está tocando agora aqui, ó. Obra, né, gente? Obra não para. Então é essa energia que você tem que trazer junto para a mesa, para a sala de reunião. Senão, as coisas não vão funcionar. Vamos lá, meu amigo gafanhoto. Os clientes, as pessoas de forma geral, elas são motivadas à emoção. E essa emoção, ela tem a ver exatamente com o desejo da conquista. Pô, quem é que não quer se tornar independente de uma forma energética na sua residência, consumindo... Eu vejo lá por casa, por exemplo, tenho 4, 5 ar-condicionado, 5 ar-condicionado, e cara, eu não fico mirando para ver qual que eu vou ligar e qual que eu vou desligar, é claro. A disciplina ela se mantém, a gente não fica desperdiçando, mas a gente também não fica sofrendo como era no passado, que todo mundo ficava na sala com ar-condicionado para não gastar tanta energia, porque consome muita energia. Então, conforto e qualidade, seu José, não conversa muito bem. Por isso que a gente tem que já fazer um dimensionamento prevendo não só o passado e o presente, mas sim o futuro. Então, você já tem que trazer isso para ele, a questão de que você está interessado, não no hoje, mas sim no amanhã com ele. Coloque alguns insights que vai fazer com que o teu cliente perceba que você tem uma visão a médio e longo prazo com o sistema dele e não com o teu bolso, saca? É isso que vai fazer com que o teu cliente também comece a ter a conexão junto a você, tá? Então você vai fazendo isso, de repente deixa uma folguinha no inversor, se for string tradicional, para você poder colocar mais módulos. Se for, por exemplo, lá microinversor, aí você tem que estar ajustadinho, mas você pode pôr depois e fazer só o aditivo do sistema da carga instalada. Então você tem várias possibilidades. Como desconstruir uma topologia, por exemplo, dentro de uma técnica que o cliente traz e de uma marca que você não trabalha, com integridade, sem falar mal. Supor que o cliente venha falar da marca Batatinha Limitada, a placa Batatinha Limitada, porque eu não estou autorizado a falar o nome aqui, tá? Então você vai dizer para ele, você não trabalha com essa marca, você fala assim, José, os módulos de forma geral, eles se constituíram e vieram ao longo do tempo, tá? Evoluindo nesse formato aqui. Você vai falar lá para ele, cara. Vai falar o módulo, por exemplo, policristalino, módulo cristalino, tecnologia PERC, Half Cells, módulo bifacial e agora a Zenitype. Vai falando para o teu cliente. Se quer saber qual que é a classificação de cada uma delas, procura um conteúdo aí meu, aí nos meus canais que eu explico. Mas é importante você colocar essa linha da evolução e dizer para ele, ó, os módulos eles têm sua qualidade sim, mas na maioria deles, tanto produtos como módulos inversores, eles viraram commodity, embora alguns tenham a sua qualidade superior, como todo nicho, como todo segmento, como o senhor entende. Aí se o cara for trabalhar num nicho de motor, você fala dos motores dele lá, cara, entendeu? Para você poder criar essa conexão, para ele poder entender a parte interna, porque daí vai chegar um momento que você vai falar da tua marca, do produto que você trabalha, que já pode ir estruturando isso, nessa técnica, gafanhoto, de que você não tem o menor preço. Porém, não tem um maior valor, não tem um maior preço também, mas você tem um maior valor. Como assim, meu amigo gafanhoto? Você vai dizer para ele que sempre vai ter alguém vendendo mais barato nesse mundão de meu Deus. Se o projeto dele é X e você fizer X menos, vai ter alguém vendendo X menos menos, entendeu? Isso é normal. E você vai dizer para ele, olha, eu vou até onde eu posso. Um valor ele está dentro de uma lei da demanda, onde eu preciso te entregar e não só realizar a operação no momento no canteiro de obras, como apenas o início de uma jornada de bodas de prata de 25 anos. E meu objetivo é estar aqui em 25 anos, porque se fosse ao contrário, entendeu? Nada mais faria sentido. E eu preciso que você me indique para outros clientes se eu fizer um bom trabalho, se eu fizer uma boa estruturação e se eu te entregar valor. Porque do contrário, eu posso fazer o preço que for,
Posso fazer o menor preço, posso te dar de graça. Se for uma porcaria de um serviço, você vai, além de não me indicar para ninguém, você vai ter pavor de olhar para minha cara e de ouvir o nome da minha empresa. Então você tem que contextualizar para o cara entender que preço, ele é super importante, mas muito mais importante que o preço é o valor. Então por isso que tem que sair dessa vala comum aí, ô gafanhotão, tá? Tenta falar, tá? Na maioria das vezes, nessa introdução com o teu cliente, nessas técnicas, tenta falar o produto, tenta falar sobre o produto o menos possível. Quando você for falar do módulo, tá? For falar do inversor, você vai falar algumas características, mas tenta falar o menos possível, por quê? Porque o que está em jogo aqui é o negócio. O que está em jogo aqui é o cliente, não você. Entende? Não é o teu produto, não é a tua empresa, tá? É o problema que você resolve. E para você identificar o problema, vai ter que fazer pergunta para descobrir qual o mistério, o que está por trás, tá? Agora sim, se você quer ficar falando de produto e preço, bem-vindo à vala comum ou trivial, vai discutir isso e tão logo lá na frente você vai estar trabalhando na Casas Bahia, ou vai estar trabalhando na Van, ou vai trabalhando aí no Armazéns Paraíba ou no Magazine Luiza. Aí não tem nada de errado. O que tem de errado é que você não vai ter resiliência dentro do segmento do setor porque você se tornou simplesmente mais um. Entendeu? Essa é a parada. Então assim, falar coisas técnicas, como eu disse, é muito importante. Pode falar de performance rating, pode falar de HSP, como eu falei, pode falar de, por exemplo, de performance, tá? Pode falar de, cara, de vários fatores que vai fazer, mas explique para o teu cliente, cada uma delas. O que significa? Pode falar de orientação, pode falar de coordenada, pode falar de conexão, pode falar de topologia, mas explique cada uma delas. Não fique só no termo técnico, que o ideal é o teu cliente fica boiando, daqui a pouco ele já está assim, ó, dormindo, cara, e você está falando ali, ele não está nem ligando mais para o que você está falando. Não persista por muito tempo a tua fala. Em algum momento você... E aí, seu José, o que o senhor me diz? Te explicaram isso? Em algum momento você vai ter que fazer uma pergunta para ele dar uma acordada, né, cara? Procure não ser monotônico, entendeu? Em algum momento você tem que fazer isso que eu falei. Bota a mão na mesa, faz pergunta, interaja, faça ele falar mais do que você. Ó, 2 ouvidos, uma boca. Pergunte, justifique e, dependendo do rumo da prosa, vá antecipando alguma objeção que você percebe que essa prosa está levando, que essa jornada do atendimento está indo. Vá antecipando com integridade, tá? Com autenticidade, do teu jeito, mas principalmente com evidência. Mostra evidência pro cara, velho, entendeu? Entra no português que eu falei, né? Se envolver a matemática, nada mais é do que um português bem elaborado. Vai colocando, vai justificando que o teu cliente precisa saber disso. Comece a fazer perguntas e interagir com o teu cliente. Quem faz pergunta tem resposta. E as respostas não é sim ou não. São perguntas para o teu cliente pensar e responder. E vai construindo aí, ó, nesse processo, rumo à jornada aí do fechamento de vendas e rumo aos seus 12K. Você pode perguntar o que você quiser. Tenha coragem, gafanhoto. Pergunta o que você quiser e você vai ter a resposta e você vai saber exatamente, um diagnóstico, um sintoma do teu cliente. E a ideia não é você resolver o sintoma, é você resolver lá na raiz o problema que isso está causando para ele, seja o que for. Ele quer buscar economia, mas às vezes ali pode existir um possível investidor, tá? Para ele poder ter receita recorrente também, ou seja, comercializar a energia de uma forma legal. Então você tem que ir qualificando os clientes, prototipando, criando cenários, indicadores, fazendo perguntas. Essas são as técnicas que vai despertar o desejo, a vontade no seu cliente em comprar o produto, em comprar você antes, até mesmo do que o teu produto, em comprar você antes, até mesmo comprar da sua empresa, em comprar você antes do que até mesmo comprar um sistema fotovoltaico. Mas ele precisa comprar você, ele precisa comprar a sua ideia. Senão nada disso terá valido a pena, senão nada disso vai fazer sentido para ele, beleza? Sacou, meu amigo gafanhoto? Se você curtiu esse conteúdo, tá? Se inscreva aqui no meu canal do YouTube, deixa aí, ativa o sininho que eu posto conteúdo como esse toda semana, ou aqui no Instagram, ou no Facebook, ou até mesmo no TikTok. Eu posto conteúdo, manda seu direct, manda sua dúvida que eu respondo cada um deles, tá bom? Só ter um pouquinho de paciência
que sempre vem uma avalanche de volumes de dúvidas, e eu respondo cada um deles com muito carinho. Beleza, meu amigo gafanhoto? Um abraço e ó, fechamento de vendas rumo aos 12K. Um abraço e tudo de bom.